Venha, ó Senhor, com teu poder. Toma cada vida aqui nesse lugar e manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória. Exaltamos a ti, ó Rei, Rei dos reis, soberano e eterno, soberano e eterno Deus. Aleluia, oh aleluia. Venha sobre nós, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. És o nosso Redentor, o nosso Libertador. Aleluia. Por tuas feridas sou curado, pelo teu sangue eu sou limpo, Deus. És meu restaurador. Das cinzas me levantaste e das trevas me resgataste, Deus. És meu libertador. Aleluia. Por tua morte tenho vida, morarei contigo para sempre. És meu restaurador, meu libertador. Venceste lá na cruz, minha vitória está em ti. Das cinzas me levantaste e das trevas me resgataste, Deus. És meu libertador. Aleluia. Por tua morte tenho vida, morarei contigo para sempre. És meu restaurador, meu libertador. Venceste lá na cruz, minha vitória está em ti. Oh, és meu libertador, é meu redentor. Venceste para mim, seguro estou em ti. Oh, tu venceste para nós, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, aleluia, para te adorar e eternamente o adoraremos. Minha confiança está somente em ti, minha confiança está somente em ti. Minha confiança está, declare, somente em ti, somente em ti. Diga, minha confiança está somente em ti, minha confiança está somente em ti, minha confiança está somente em ti, somente em ti.
Minha confiança está, diga, somente em ti. Minha confiança está, minha confiança está somente em ti, somente em ti. Bem forte. Minha confiança somente em ti. Aleluia. Somente em ti. Somente em ti, Jesus. Somente em ti, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. A nossa esperança está nele. Aleluia. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, ele fala: não seja como aqueles que não têm esperança, mas esperai nele, porque ele está vindo. Ele está vindo. A solução está vindo. Aleluia. A bênção do Senhor está chegando, assim como chegou na vida de os nossos irmãos, assim como chegou na vida daqueles que já estão com Ele, está chegando para nós. Aleluia. Aquilo que você está esperando está chegando. O tempo é o tempo do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Com palmas. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato. Somos gratos, Senhor, nós somos gratos. A minha escolha é crer, com cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás, não. Agora e sempre eu cantarei a salvação que em Cristo achei. Perdido e instável caminho eu encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia. Com palmas. Se você é grato, aplaudam a Ele com força. Aleluia. Obrigado, Jesus. Por quê? O inferno perdeu mais um. Livre sou. Declare: livre. Eu livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Chora, inimigo. Aleluia. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou.
sou, eu livre sou, eu livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou, eu grato sou, Senhor, por tudo que fizeste. Aleluia, oh, grato sou. Aplauda ao Mestre, aquele que nos libertou, nos transformou. Aleluia. E os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, Ele firmou. Amém. Aleluia. O grande segredo para que nós recebamos aquilo que estamos pedindo é nós permanecermos no Senhor. Amém. O Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala: porque se vós permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. E o que ele quer dizer com isso? Que nós vamos ser moldados, nós vamos ser transformados. E quando nós estivermos prontos, nós vamos receber o que nós estamos pedindo. Amém? Só vamos receber o que estamos pedindo quando estivermos prontos para receber dele. Amém? Ele quer derramar a bênção sobre a sua vida. Renda-se hoje, renda-se essa noite. Diga: Senhor, eu me rendo. Diga: eu me rendo, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. Porque quando o Senhor tem o controle da sua vida, Ele pode derramar a bênção dele sobre a sua família, sobre a sua vida, em tudo que você está precisando, em nome de Jesus. Aleluia. Nós nos rendemos, Pai. Aleluia. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nós somos teus, Senhor. Faça o que quiser conosco, Pai. Aleluia. E os momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu
Aleluia. Cante bem baixinho para o Senhor. Eis-me aqui. Diga para Ele: Senhor, há uma igreja aqui, Senhor, rendida a Ti. Faz, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos. Eis-me aqui, rendido. Cante. Aleluia. Eu sou Teu. Aleluia. Mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Entregue o seu coração na mão dele. Fala para ele: eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E uma oportunidade mais de podermos estar na Tua casa, Senhor. Obrigado pela motivação, pela disposição, Senhor, apesar da correria do dia a dia, das atividades, de tantas preocupações que temos, Senhor. Nós decidimos que o melhor para nós é estar na Tua casa, Senhor. Melhor para nós, para a nossa vida, para a nossa família, é estarmos na Tua presença, Senhor. É buscar ao Senhor, é orar, estar na Tua presença, Senhor. É confiar plenamente que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e que tudo na nossa vida coopera para o bem, Senhor. Coopera para o bem, Senhor. Como diz a Tua palavra, coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Tua palavra, Senhor. Aqueles que amam a vida de Cristo, a vida que Cristo nos dá, Senhor. Cobre a nossa vida hoje, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, nesse momento, Pai, onde nós nos lembramos, porque nós temos essa liberdade de estar aqui, Senhor. Temos liberdade de estar na Tua casa, de orar, de ouvir a Tua palavra. Mas muita gente hoje, muitos cristãos hoje, Senhor, muitos crentes hoje, Senhor, no mundo, não tem essa liberdade, Senhor. Estão morrendo, Senhor, mais de 300 milhões de cristãos no mundo todo, Pai, já estão sofrendo perseguição, Senhor, por causa da sua fé, por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus. Mas agora nós Te damos graças pela liberdade que temos de estar na Tua presença e de Te adorar, Senhor. Envia a Tua palavra para aqueles que nos ouvem aqui, em outros lugares, em outros países. Envia a Tua palavra, Senhor, para aqueles que estão nas suas casas, agora nos ouvindo também. Envia a Tua presença, a Tua paz, a Tua graça se derrame abundantemente. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos, Te louvamos, nos rendemos completamente ao Senhor e aquilo que o Senhor está planejando, o propósito que o Senhor tem para nós. No Teu nome Te agradecemos, amém e amém. Glória a Deus, amém, aleluia, glória ao Senhor. Podem sentar-se, muito boa noite, a paz, bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Para aqueles que sempre estão aqui toda quinta-feira, que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Obrigado, gente. Começamos 7h30. Eu gosto sempre de começar assim, né? Eu estava ali no meu lugar e sentindo, de repente, um cansaço, um sono. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí me lembrei que nossas netas estão em casa e estão dormindo com a gente.
E eu estou todo massageado nas costas, massageado mesmo, sabe que é pontapé, soco, tapa, né? Aí quando você acorda de madrugada, sabe que você acorda de madrugada, uma cama enorme, você está bem na beiradinha, assim. Então é isso. Então eu me lembrei que é por causa disso, né? Porque eles dormem e a gente não dorme. E eles não querem dormir nem em outro lugar, querem dormir na cama com o vovô e com a vovó, né? Então complica. Mas Deus é bom, Deus cuida de nós, amém? Deus cuida de nós. Eu estou lendo um livro, e um livro que me chamou a atenção, pena que não tem em português esse livro. Ele me chamou a atenção e eu comecei a ler um livro grosso. O título do livro é Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento. E está sendo uma experiência interessante ler esse livro. Apesar de todos esses anos que a gente lê a palavra de Deus, que a gente lê o livro de Jó, lê muitas histórias bíblicas que falam sobre o sofrimento, sobre a luta. Os heróis da fé, que foram homens que fizeram grandes coisas para Deus, mas também sofreram muito. Tiveram grandes lutas, dificuldades, fraquezas. Um dia alguém me disse: apóstolo, eu me sinto muito fraco diante das lutas e das dificuldades. Eu disse: glória a Deus, bendita a fraqueza, porque a palavra de Deus diz que é da fraqueza que Deus nos dá forças. E que os grandes homens de Deus tiraram da sua fraqueza, tiraram forças e enfrentaram exércitos e fecharam a boca de leões. Das suas fraquezas tiraram forças. Então eu busquei um texto, busquei uma palavra para a gente compartilhar um pouco esta noite. A minha intenção neste culto de quinta-feira, e talvez a gente está lutando para tentar alcançar esse propósito, esse objetivo, é realmente que a gente possa trazer gente aqui que precisa de conhecer a Deus, conhecer pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam ser libertas. Essa é a intenção. Eu espero que a gente consiga alcançar esse objetivo ao longo do tempo, a gente consiga entender. Nós estamos vivendo tempos assim. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis que nós vamos nos preparar. E não é ser fatalista, de forma nenhuma. Não quero ser fatalista, não sou fatalista. Mas da maneira em que vai caminhando esse mundo, a nossa sociedade, a gente precisa ficar alertas. A gente precisa se preparar. Porque Jesus nos alertou que quanto mais a humanidade caminhasse em direção ao fim dos tempos, mais difíceis serão os dias, mais difíceis seriam os dias. E nós não podemos negar que definitivamente nós temos vivido dias difíceis. Nós temos a segurança do nosso lar, da nossa casa, nós temos nosso trabalho e tudo, mas nós não podemos nos firmar nessas coisas. Né? A gente precisa ser sincero, porque todos nós gostamos de paz, tranquilidade, né? Todos nós queremos graça, glória. A gente trabalha. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela tem um pouco de divergência dentro de casa, porque um quer descansar, um quer paz, o outro quer trabalhar, quer fazer as coisas, quer ir para a igreja, né? E aí começam os problemas. Então, quando aparece na nossa vida a palavra tribulação, dificuldade, luta, a gente não quer muito pensar sobre isso, a gente não quer muito tratar disso, porque a gente trabalha, e esse livro ele fala uma coisa interessante, ele diz, a nossa sociedade secular, o mundo secular, ele trabalha não só para ser feliz, mas trabalha para evitar as coisas que pode torná-lo infeliz. Isso é, a gente não só trabalha para ser feliz, a gente trabalha também para evitar a infelicidade, para evitar os problemas.
né? Por que a pessoa às vezes diz assim, eu dei um espirro, já fui tomar um antigripal? Por quê? Porque eu quero evitar ter gripe, ficar ruim, enfim, ter febre, sei lá mais o quê. Então, a vida, muitas vezes, ela se torna tão pesada e tão difícil, porque as pessoas labutam não só para ser feliz, mas elas também acabam labutando para evitar todas as coisas, para não serem felizes, que podem torná-las infelizes. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta com um choque de realidade, porque ele escreve esta carta a pessoas que estavam passando momentos difíceis, que estavam passando dificuldades, que estavam passando tribulações. E ele não ameniza em nenhum momento, né? Nesse livro eu entendi o que o autor estava dizendo, porque ele diz assim, o mundo secular, para eles é muito difícil passar por tribulações, por sofrimento. Por quê? Porque é muito mais difícil para eles. Porque eles não encontram um propósito. Como não existe para eles um propósito em sofrer, para eles, sofrer, é padecer, para eles é muito difícil. Uma perda, talvez alguém diga assim, mas no velório, no velório do meu pai, da minha mãe, um cristão, eu não senti tanto, eu não sofri tanto, eu não chorei tanto. Por quê? Porque a gente tem esperança, né? A gente tem esperança. A minha avó, quando morreu, ela dizia para mim, ela era uma serva de Deus, a mãe da minha mãe, ela dizia assim, quando eu morrer, eu não quero ninguém ficar gritando, fazendo escândalo, porque eu estou com Jesus. Aí ela disse assim, mas eu quero que cantem esse hino. Aí ela disse o hino, aí no velório dela a gente cantou esse hino, que é um hino da harpa cristã, claro, era assembleiana, mas assim, aquele hino que dizia assim, por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente, trabalhar, em servi-lo, que prazer, que só tu, ó crente, o poderás fazer. Ainda lembro, está vendo? Porque eu cantei no velório dela. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente tem esperança. Sabe por quê? Não é só a esperança em si, mas é o propósito que segue. Nos dias bons e nos dias ruins, Deus continua tendo um propósito em tudo. Para a nossa vida, sim ou não? Sim. Então, por que eu vou gritar, me desesperar? A dor da perda, do sofrimento vai ser grande, mas aquele propósito, aquela esperança, aquela palavra que vem assim, estou com Cristo, não tira a dor, não é isso. O sofrimento, porque é assim, as pessoas sem Cristo, o mundo secular, o grande problema do sofrimento é a dor. Mas muitas vezes Deus não tira a nossa dor. Deus permite a dor, mas na dor, no sofrimento, na tribulação, Ele tem um propósito. Aí, o problema que Tiago está dizendo, o que Tiago diz, e nós vamos ler, eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, nós vamos ler algumas, nós vamos ler do 1 ao 27, se eu não me engano. Nós vamos ler, não, nós vamos trabalhar, ler, é muita coisa para ler. Tiago, ele não está dizendo para a gente ser masoquista, para a gente gostar de sofrer, não. Ninguém nunca vai gostar de sofrer. Nós não nos alegramos no sofrimento, geralmente, mas a gente se alegra, como cristãos, pelo que Ele vai produzir em nós. Por isso que ele diz assim, tenham por grande alegria quando passares por muito sofrimento. Como é que pode ser isso, né? Então, a tese é essa. Hoje, vamos aprender um pouco os passos práticos para transformar o deserto da tribulação
numa fornalha, olha a diferença. O deserto da tribulação, numa fornalha que forja o nosso caráter. Né? Não é assim, vamos tratar hoje de transformar o deserto da tribulação num jardim florido de paz. Não, vamos transformar o deserto da tribulação numa fornalha que forja o nosso caráter. Então, Tiago começa assim, do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz assim, Tiago 1, de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações ou provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Como pode ser, né? Como pode ser essa mensagem de esperança no meio de um anúncio, no meio de uma realidade de provação? E não são poucas provações. Esses irmãos tenham por motivo. Aqui está falando de motivo. Qual é o motivo daquela tribulação? É isso que nos fortalece na luta e na tribulação. Saber qual é o motivo pelo qual estamos passando aqui isso. E como cristãos, nós sabemos que o motivo em Cristo, em Deus, sempre é bom. Sempre tem um propósito de Deus. Então ele diz, o sofrimento na vida do cristão, então, ele está dizendo, não acontece por acaso. O fato de vocês passarem por muitas provações, não, isso não está acontecendo na sua vida, você que tem fé, que crê no Senhor, por acaso. Você sabe que essa provação vai produzir alguma coisa na sua vida. Né? Vai produzir alguma coisa. Se eu estou muito doente, e o médico diz para mim, provavelmente você vai morrer, se eu sou um cristão, eu sei que essa morte anunciada vai produzir alguma coisa. Vai trazer paz, vai me levar para algum lugar de vitória, de paz. Então a gente, assim como Jesus precisou padecer perseguições e pressões nesse mundo, olha tudo que Jesus passou. Jesus sofreu tanto. Jesus passou por tudo que ele passou para alcançar a glória, para chegar à glória. Havia um propósito, havia um plano de Deus, né? Nas perseguições, nas pressões, para entrar na glória. E nós também, como cordeiros, também, por que não? Vamos passar por todos esses processos e viver esses processos. O sofrimento na vida do cristão não acontece por acaso. Não acontece por acaso. Assim como eu estava vendo um vídeo de um pastor conhecido aqui no Brasil, se é que pode ser chamado de pastor ainda, e eles estavam num debate, e eles estavam discutindo o que está acontecendo nas igrejas e nos púlpitos de grandes igrejas. O que está acontecendo? Há uma mensagem agradável, há uma mensagem de autoajuda, há uma mensagem de só vitória, só bênção, só glória, que Deus te ama, que Deus te levanta, que você vai vencer, que você vai conquistar. E as pessoas saíram, e a discussão era, por que esse pastor dizia, as pessoas não pregam mais a palavra, não se prega mais a Bíblia, se usa a Bíblia, se usa versículos, mas não se ensina, não se prega a palavra. É possível isso?
O diabo, na tentação de Jesus no deserto, usou a palavra. Ele usou a palavra para tentar a Jesus. Então, o que eu estou falando para vocês, não é uma coisa muito agradável em si. Mas eu entendi que nessa discussão que eles estavam tendo, esses dois homens de pastores, essa discussão está inserida no fato de que hoje vivemos nesse mundo em que as pessoas em todo lugar, elas só querem ouvir coisas que ajudam elas a se livrarem do sofrimento e da dor. É isso que as pessoas querem, né? Elas querem ouvir bênçãos, elas querem ir num lugar para ouvir que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bom, que sempre vai ser um mar de rosas, que nunca vamos ter problema, que nunca vamos ter tribulação, que nunca vamos ter diferenças entre nós, que tudo vai ser maravilhoso. E não é assim. Não é assim, né? Deus usa a aflição com 3 objetivos básicos, práticos na nossa vida. Deus usa a aflição para a nossa santificação, para nos separar, para nos fundir com Ele. Sabe o que significa santificação? Significa uma fusão com Deus, significa nos fundir com Ele, significa uma transfusão de vida. Eu estou lá e a vida de Cristo está sendo transferida para mim, né? Uma transfusão de vida, uma fundir da sua presença na nossa vida. Quando isso acontece, pode vir o que quiser, pode acontecer o que quiser, né? E isso se chama a santificação. O segundo objetivo, o segundo propósito prático da aflição na nossa vida é a transformação, é restaurar aquilo que estava quebrado pelo pecado. Então, todo o processo de restauração não é fácil, né? Às vezes dói, sim ou não? Dói, né? Dói, e dói bastante, mas é um processo, dói muito, aliás, né? Então, às vezes a gente passa, às vezes a dor, ela é importante, né? Porque ela significa nem sempre que algo mal está acontecendo, mas que também pode estar acontecendo alguma coisa boa. Eu me lembro que dias atrás eu fiquei mais de uma semana assim na academia. Fui na academia e fiquei arrebentado. Meu Deus, cheguei em casa assim que não podia nem levantar o braço. E aí toda hora que vai sentar, hora que levanta, hora que... Aí eu disse, eu vou tomar um anti-inflamatório, um Dorflex, alguma coisa. Aí meu filho disse assim, pai, não faz isso, porque quando você faz isso, você está amenizando a dor. E a dor, nesse caso, ela é importante, porque ela está mostrando que os seus músculos estão... Aí ele falou tal. Aí eu nunca mais consegui tomar Dorflex na vida mais. Já não tomava muito, eu não tomava, porque ele falou assim, não, você não pode, essa dor é boa. Quando dói é porque está transformando, quando dói é porque está restaurando, né? Você vai precisar doer, porque a gente não quer, a gente quer evitar a dor. A gente não entende que na vida do cristão a dor, o sofrimento, às vezes as aflições, que a vida permite, que a vida impõe, na vida do cristão tem um propósito, né? Aí, essa é a segunda. Terceiro objetivo prático, eu chamei de conformação, que é conformar, não é se aceitar, não é nesse sentido. Conformar é no sentido de se encaixar na forma, se encaixar numa forma, que é Cristo. Então, qual é a forma? A forma é Cristo. Então, eu vou me conformar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos, né? Então, eu vou me conformar. Qual é a forma em que eu vou me encaixar? Em Cristo.
E isso é importante. O apóstolo, então, ele fala que o sofrimento produz perseverança. Pensa nisso. Pensa como funciona o corpo humano. Quando a gente toma uma vacina, ou a gente tem um vírus, nosso corpo passa por estresse. O vírus da gripe, outro vírus qualquer, né? O nosso corpo sofre um estresse. Febre, dor. Por quê? Porque ele está produzindo anticorpos. Porque ele está trabalhando, a gente quer evitar dor e tomar remédio para evitar que aquele processo continue. O nosso corpo está reagindo, o nosso corpo está trabalhando, criando anticorpos para poder vencer aquele ataque, né? O sofrimento espiritual, ele tem o mesmo princípio, né? O propósito de Deus em permitir a luta e a tribulação na nossa vida é poder criar anticorpos, é nos fortalecer. Tenha certeza de que cada luta e batalha e tribulação e aflição na nossa vida como cristãos, nós vamos sair cada vez mais fortes, mais fortalecidos. Em nome de Jesus. Então, o sofrimento, ele produz perseverança. Por isso que o apóstolo Paulo era tremendo, porque o apóstolo Paulo, ele dizia assim, eu sei viver de todas as formas. Eu sei viver com pouco e sei viver com muito. Eu sei viver, eu já apanhei várias vezes, já me apedrejaram 2 vezes, já tiveram que me descer de um muro porque queriam me matar, já apanhei tanto que acharam que eu estava morto, me jogaram lá na fora da cidade e eu me levantei e saí andando. O apóstolo Paulo. E ele estava firme. E ele disse, olha, terminei a minha carreira, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Quer dizer, veja só, o sofrimento, ele produz essa perseverança. Levantou e continua andando. Ele não disse, eu não vou mais pregar o evangelho, eu não vou fazer mais isso. Quer dizer, agora nós estamos num debate aí no Congresso Nacional, por incrível que pareça, num país como o nosso, há um debate sobre a questão da intolerância religiosa. Porque estão querendo estabelecer intolerância religiosa. Tá, há um projeto desses endemoniados, que eu não vou falar aqui quem são, nós estamos na internet, mas um projeto de que a gente não pode mais dizer, nem no culto, nem em lugar nenhum, que a mulher deve se sujeitar ao homem. Se você fizer isso, 5 anos de prisão. 5 anos de prisão, seja no púlpito, seja onde for. Agora, isso é a mesma coisa, por isso que eu chamo essa gente de endemoniada, porque essa gente, primeiro, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, e fazem o que o diabo fez com Jesus, tentou a Jesus com parte da palavra, com apenas uma parte, tiram do contexto, e tiram e dizem, esses dias eu escrevi um texto e joguei lá num debate que estava tendo sobre isso. Eu disse assim, vocês não conhecem a Bíblia, vocês estão apenas usando uma parte da Bíblia. A Bíblia diz assim, mulheres sujeitáveis aos seus maridos, e maridos, amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela, se entregando por ela. Isso é, o homem que ama a sua mulher, ele dá a vida por ela, ele não tira a vida dela. Ele dá a vida por ela. Então vocês estão muito enganados. Pensa se alguém respondeu alguma coisa. Nada. Não vão responder. Porque não sabem. Porque estão usando apenas como uma narrativa para usar contra a família, contra essa idiotice feminista que existe por aí. Então, o sofrimento produz a própria, olha só, o sofrimento, ele produz a própria perseverança para que a gente possa suportá-lo.
Esse é o que Deus faz em nós. O nosso sofrimento como cristãos produz uma perseverança que nos dá força para vencer esse próprio sofrimento e ter paz. Eu sei o que é ter paz em momentos muito difíceis, em momentos de não ter um centavo para comer, para comprar comida, numa situação difícil, num país estranho, sem ter a quem recorrer, a quem pedir. Eu sei disso, né? Na iminência de ver, de repente, faltar o leite para minha filha e para a profetisa, eu sou o provedor da casa. Então, e aí sentir paz nesse momento e saber que Deus diz assim, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou mostrar para você que eu cuido de você. Né? Aí você está o médico diz assim, você vai ter que fazer uma angioplastia e você vai ter que colocar um stent numa artéria que está entupida, está tapada. Eu não sei como está essa artéria, vamos ver como está. Pode ser que eu não consiga desentupir essa artéria. Se eu não conseguir, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas você não deve nem subir a escada da sua casa. Porque você corre o risco de... E mal sabia ele que no dia anterior eu estava andando com as minhas netas, pegando minhas netas, jogando para cima. Aí, ele falou isso tudo para mim. Eu não senti nada. Eu falei, tá bom, doutor. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Então, você vem, tal dia, nós vamos fazer esse procedimento. Tal. Vamos ver como é que você está, a gente vai medir sua pressão. Tal. Aí eu disse, tá bom. Cheguei, nem eu acreditava, entendia que eu tinha tanta paz naquele momento. Alguém disse para mim assim, mas ele vai mexer no seu coração? Vai. Eu falei com o apóstolo Dario, ele estava assustado, ele falou, mas o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá, vai chegar lá no meu coração e vai mexer em alguma coisa lá, que está tal. Mas, como assim? Eu falei assim, eu não sei. Minha vida está nas mãos do Senhor. Eu fui, aí mediram minha pressão, eu estava tranquilo. Fizeram tudo. Você está nervoso? Porque geralmente as pessoas aqui a gente tem que dar tem que sedar, porque eles ficam muito nervosos, sobe a pressão, não consegue, a gente tem dificuldade, tem que sedar e internar para ficar de um dia para o outro, porque a gente se preocupa e tal. E eu já vi vários acontecerem. Uma pessoa que cuidava do seguro do meu carro, na mesma época que eu fiz, ele falou, tiveram que me sedar, e eu fiquei 2 dias no hospital, porque eu fiquei tão nervoso, tão desesperado. Eu fiz o procedimento, o cara entrando lá no meu coração, eu vendo, aí ele mostrando, olha lá, doutor, olha lá, está vendo o seu coração, estou entrando lá, tal. Ah, consegui, vou colocar o estente, o estente aqui na minha mão, eu olhava, tal. Então, doutor, e o Corinthians e tal, e São Paulo, não sei o quê. E conversando, e brincando, e aí ele terminou, eu falei assim, doutor, você fez, porque ele era fã do Ronaldo, ele falando que era fã do Ronaldo, eu falei, doutor, o senhor fez 2 gols agora, tipo Ronaldo, agora você foi o Ronaldinho da angioplastia, ele deu risada, brincou comigo, e terminou, eu fui para lá, para uma sala, levaram eu para uma sala de espera, um enfermeiro sentado do meu lado, porque eu falei, mas você vai ficar aqui sentado? Não, vou ficar porque é obrigado, porque tem gente que fica nervosa, passa mal e tudo. Eu falei, olha, eu estou sentindo fome, se me derem comida, eu gostaria de comer. Aí eu vou perguntar para o médico, aí trouxeram almoço, eu almocei, aí o médico veio, como é que você está sentindo? Eu falei, estou bem, doutor, então você já vai para casa 3 horas depois Aí nem eu acreditava que eu estava me sentindo assim. Eu falei, como pode eu passar por isso e me sentir tão em paz? Era um momento de tribulação, um momento de preocupação. O médico estava preocupado. E eu, tranquilo. Falei, se eu, nessa mesa, o Senhor falar, chega meu filho, estou te chamando, vem comigo. Paulo diz assim, para mim, viver é Cristo.
morrer é lucro. Né? Então, vivendo ou morrendo, eu estou ganhando. Nunca vou perder. Né? Isso é maravilhoso, mas isso não é brincadeira. A gente não pode descuidar da nossa vida, porque nós temos essa esperança e essa confiança. Aí eu aprendi essa lição, porque agora eu vou cuidar. Vou cuidar do meu corpo, vou caminhar, vou cuidar, porque eu tenho que fazer a minha parte. Então, a perseverança, ela produz integridade. A integridade, ela é uma virtude consolidada. Não é algo que a gente faz ocasionalmente, de forma premeditada, não. Mas é aquela virtude que a gente manifesta espontaneamente. Espontaneamente. Se você tem uma pessoa que é uma autoridade, que diz assim, não tem problema roubar um celular, o que tem? É para tomar uma cervejinha. Então, isso é uma desgraça amoral, porque uma pessoa que rouba um celular, depois ela vai estar roubando um banco, porque não existe diferença, roubar é roubar, isso é uma imoralidade. A maturidade de alguém que enfrenta a tribulação e sai vencedor é muito diferente da maturidade aparente de alguém que só leu, que só viu ensinamentos e que não quer saber de passar nenhum problema. Quando nós somos aprovados, a gente adquire uma virtude consolidada, a gente se consolida no nosso caráter, a gente confia em Deus, a gente sabe que a gente não precisa fazer nada errado para se dar bem. Para se dar bem. E quando a palavra de Deus assim, que quando a gente sofre por fazer a coisa certa, esse sofrimento sempre nos levará a um propósito maior para a nossa vida. Então, essa marca é algo que é impresso em nós, na nossa vida, algo que é chamado integridade, que acontece depois que a gente passa por tanta tribulação. Aí, do versículo 5 ao versículo 8, Tiago diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, a gente precisa buscar sabedoria para entender a provação. Buscar a sabedoria para entender a tribulação, para entender o sofrimento. O que a gente deve fazer? Vamos buscar sabedoria. No meio da tribulação, a gente necessita de sabedoria para quê? Para entender o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Porque eu fico perguntando lá. Eu estava lá, em algum momento eu estava assim, que eu estava esperando em casa, no outro dia eu ia fazer o procedimento, e chegou um momento que eu comecei a orar e dizer, Senhor, por quê? Por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Até que acho que Deus não aguentou mais, e diz assim, e por que não você, bonitinho? Por que não você? E por que não? E é verdade, por que não? A gente crê que por a gente ser crente na igreja, dar o dízimo, orar e tudo mais, nós não merecemos nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhum mal. Não é assim. Pergunta aí pela experiência de alguns que estão aqui. No meio da tribulação, a gente necessita entender o propósito de Deus. Uma das dificuldades para a gente ter fé é conhecer a vontade de Deus. Sabedoria aqui não é conhecimento filosófico, não é conhecimento intelectual, é sabedoria para a vida. Deus nos dá sabedoria para a vida. Prática, sabedoria prática de Deus.
É qualidade, é uma qualidade, essa sabedoria é uma qualidade na vida de um filho de Deus, de um crente, é uma qualidade na alma do crente, que só o crente tem para enfrentar os dilemas desta vida. É uma sabedoria prática, é uma sabedoria que Deus nos dá. Os anos nos ajudam em muitas coisas, né? Nas nossas decisões, nos dá muita sabedoria, a gente aprende muito. Certamente, eu gostaria de ter a sabedoria que eu tenho hoje, quando eu tinha 18, 19, como eu gostaria de ter, mas não tinha. E aí é onde o grande problema que a gente tem que evitar do nosso passado é ficar pensando quanta burrice a gente cometeu, né? Porque hoje a gente tem muito mais sabedoria que daquela época, e certamente não faríamos certas coisas que fizemos e não tomaríamos certas decisões que nós tomamos. Mas é assim, é uma sabedoria prática, né? Ajuda nossas relações, ajuda em nossas decisões, é Deus presente, Deus conosco, né? Emmanuel, Deus conosco, Deus na nossa vida, Deus nos acompanhando, o Espírito Santo nos ensinando, o Espírito Santo nos acompanhando, nos aconselhando. Quando o Espírito Santo diz cuidado com esse aí, cuidado com essa aí, toma cuidado, né? Então, Deus nos dá generosamente, diz o texto, que Ele nos dá generosamente, Ele dá, só que a gente tem que pedir, e pedir com fé. Pedir com fé. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que crer. O que significa pedir com fé? Significa crendo que sim, Deus nos quer dar. Sim, Deus vai nos dar. É isso. Isso é pedir com fé. Então, não duvidar. A pessoa que duvida flutua. Flutua em suas decisões, flutua nas suas relações. Quem tem fé fica firme. Tem estabilidade. E Deus nos dá generosamente sabedoria. Olha só o exemplo de Salomão. Deus disse para Salomão, pede agora o que você quiser, e o que você quiser eu vou te dar. Eu acho que daqui é que tiraram aquela coisa do gênio lá da lâmpada, né? Pede agora 3 coisas. Então, o homem que pediu o que ele queria, ele tinha 90 anos, não, ele tinha 70 anos, ele queria ter uma esposa de 30, e aí ele pediu que eu quero uma esposa mais nova, né? Eu quero uma esposa mais nova, a esposa dele já era velhinha. Aí ela já tinha idade. Aí o gênio transformou ele em um homem de 90, para ele ter uma esposa bem mais nova que ele. Cuidado com o que você pede. Eu quero quero que a minha esposa seja bem mais nova do que eu. Tá bom, você tem 70, ela tem 50, agora você vai ter 90. Aí você vai poder dizer para as pessoas, eu tenho 90 anos e tenho uma esposa de 50. Cuidado com o que você pede. Né? Mas por isso que a gente vai ter sabedoria e ter fé. Não duvidar. Quem fica firme e tem estabilidade. Agora, do 9 a 11, diz assim, de 9 a 11, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída, a beleza da sua aparência, da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. No meio da tribulação, das dificuldades, das aflições, a gente precisa se lembrar que tudo passa. Tudo vai passar. Que nada é eterno. Somente o que é eterno é aquilo que a gente tem.
no nosso caso, como cristãos, tudo que Deus nos dá é eterno. Então nós já temos tudo o que precisamos, porque tudo que nós temos é eterno. Porque as demais coisas, por mais que nos desgastemos com elas, por mais que a gente trabalhe e lute para obtê-las, para se livrar, ou talvez, elas passam. Tudo vai passar. Mas o que Deus colocou em nós é eterno. Nós vamos para a eternidade. Esse é o nosso destino, esse é o propósito de Deus para nós. Então, a gente... Não há problema ou dificuldade que não vai passar. Assim como tudo vai passar, o problema e a dificuldade também vai passar. Infelizmente, a gente fica, às vezes, remoendo, né? Infelizmente, eu sou assim também. Então, se eu tenho um problema para resolver amanhã, eu não durmo, porque eu fico pensando naquele problema. Enfim, como resolver, o que eu vou fazer, como que... E tal. E chega lá, o problema não é tão grande assim, mas eu já sofri tudo o que tinha que sofrer. Sim ou não? É assim. É assim, né? Então, às vezes a gente precisa ter paciência e aguardar no tempo do Senhor. E aguardar nas promessas de Deus. Descansar no propósito de Deus. Essa é a nossa força. Esse é o nosso consolo no meio do sofrimento. Do versículo 12 ao versículo 15, ele diz assim: feliz o homem. E agora eu estou adiantando, há muita coisa para se dizer, mas isso é importante. Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Grande parte das nossas tribulações, sofrimentos e lutas são atribuídas às tentações. Fomos tentados, caímos, e agora nós estamos passando por uma situação difícil. Como que nós vamos resolver isso aí agora? Né? Então, somos tentados de todas as formas, em todas as direções, e aprender a saber lidar com as tentações nos conduz à vitória. O cristão, ele tem uma alegria que nenhuma outra pessoa tem. Porque, para o cristão, a nossa vida sempre deveria ser uma festa de alegria, de júbilo. Cada dia. Porque não há maior alegria do que ter Jesus na sua vida. Ter uma realeza, ter uma vitória, ter uma compreensão. Né? Um filho de Deus, o cristão, ele sabe que ele tem a vitória em muitas coisas que outros não têm, porque ele tem uma força maior. Ele vai obter algo triunfante. O que significa coroa? Coroa significa glória. Coroa da vida. Na Bíblia. No mundo, coroa significa outra coisa, né? Mas, uma vez eu brinquei com o apóstolo Dario, faz muito tempo eu brinquei com ele. O que na gíria, no popular, coroa significava, aí daí em diante ele ficava chamando a esposa dele de coroa. Coroa, vem cá. Ô minha coroa, vem cá. Coroa é coroa da vida. O que é essa coroa? Porque você leu aqui comigo, né? Receberá a coroa. Que coroa que é essa? Na verdade, a coroa, em primeiro lugar, significa honra. Significa honra. Isso é, alguém quando é coroado, ele é honrado diante das pessoas, diante do mundo. Coroa também significa glória. Coroa também significa recompensa. Isso é, uma recompensa. Então, há uma recompensa. Aos mártires, eles sabiam que tinha uma recompensa. Sofreram sabendo que havia uma recompensa. Né? Os apóstolos, cada um sofreu, cada um
Cada apóstolo de Jesus foi martirizado. Foram enforcados, foram decapitados. Pedro também foi crucificado. Mas ele disse, não quero ser crucificado como Jesus. Eu não mereço ser crucificado como Jesus. E o crucificaram de cabeça para baixo. Então, todos eles passaram por sofrimento. Mas esse sofrimento antecedia uma grande glória. Foram coroados. Foram coroados. Grande coisa é a gente sofrer, passar lutas, dificuldades em Cristo. E ainda mais por Cristo na nossa vida. Né, irmãos? Então, imagine então que esplendor, a própria luta se torna uma glória. Nós lutamos e batalhamos nessa terra, mas há uma recompensa. Há uma recompensa, isso é bíblico. Né? Isso é bíblico. Tudo que a gente faz é gerado pela palavra. Tudo que a gente faz é gerado pela palavra e pelo Espírito. É resultado da nossa união com Cristo, com o Espírito de Deus. É a vida de Deus em nós. Agora, tudo que eu estou falando aqui, e com isso eu quero terminar, tudo que eu estou falando aqui é Bíblia, é bíblico. Eu estou fazendo uma pregação aqui, estou fazendo uma pregação expositiva. Eu não estou falando de coisas aleatórias. Eu estou fazendo uma pregação expositiva. Eu estou mostrando para vocês o que a palavra de Deus nos diz. Então, a gente precisa acolher com mansidão e obediência a palavra de Deus. Né? A gente deve ser praticante e não apenas ouvinte da palavra. Não é só ouvir, a gente tem que colocar em prática. Nós não podemos fazer da vida cristã uma brincadeira de religião. Se a gente crê, a gente tem que transformar. Porque se a gente não tiver fé, a gente nunca vai poder. As nossas obras, nossas ações, elas serão obras mortas. A gente não ganha essa recompensa em Deus fazendo boas obras. Não. A gente ganha essa recompensa em Deus caminhando em fé, vivendo em fé, em obediência à palavra de Deus. Não é? Essa doutrina de fazer coisas boas para ir para o céu, isso é uma doutrina enganosa. Né? São doutrinas falsas, que diz que não se preocupe, se você estiver sofrendo aqui na terra, na outra vida, na reencarnação, você vai voltar com muito mais. Se você sofreu, porque você foi muito pobre, não se preocupa. Deus estava trabalhando. É o que chama a doutrina do karma. O que você sofre aqui, você vai na outra vida, na reencarnação, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ter mais dinheiro. Você vai viver melhor e tudo mais. Mas só que assim, quem garante? Esse é o grande problema dessas pessoas. Sabe qual é o problema delas? Elas, apesar de dizerem isso, dizer assim, não, eu estou sofrendo aqui, mas na outra vida, na reencarnação, eu vou ter tudo. Ela fala isso, mas ela não tem garantias. Não existe garantia. Nós temos garantia. Nós temos garantia da recompensa, nós temos garantia da vida eterna. E essa garantia é Jesus, é o sangue de Jesus, derramado na cruz. É a nossa garantia. Uma vez, eu trabalhava numa empresa, eu sempre me identifiquei como cristão, como servo de Deus e tudo. E aí, olha só, eu estava passando de uma sala para outra. Olha o nome do homem, ele me interpelou, assim. E ele me interpelou e falou assim, eu quero perguntar uma coisa para você. O nome dele era Allan Kardec. Esse era o nome dele, Allan Kardec. Aí ele falou, eu quero perguntar, você não acha que Deus vai nos dar uma segunda chance? Depois da morte? Você não acha? Se Deus seria injusto que não nos desse uma segunda chance depois da morte? E eu disse para ele assim, o pessoal chamava ele assim, Allan Kardec. Eu falei para ele, eu quero te fazer uma pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 42, eu disse, então, Deus está te dando, vamos dizer que você morre hoje, Deus já te deu 42 anos de chance
de você se arrepender, de você mudar a sua vida. Aí você quer ter uma chance depois da morte. Se você morrer com 80 anos, Deus te deu 80 anos de chance de você mudar. E aí você quer mudar depois. Mas Deus é Deus, Ele vai me dar uma chance. Não. Eu falei, você quer uma chance porque você sabe que talvez você vá precisar de uma chance depois que você morrer. Eu não quero esperar, eu não quero ter essa possibilidade de pensar que Deus vai me dar uma chance depois que eu morrer. Não, Deus está me dando muitas chances, eu quero aproveitar todas elas. De mudar, de ser diferente, de ter Jesus na minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé. Obrigado, Jesus. Amém. Que bom. Deus é bom. Estamos aqui todos juntos e eu creio que nós podemos, neste momento, fazer algo muito importante. Nós vamos orar juntos. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar para que o Senhor nos dê paz. Se alguém, não sei se alguém está passando hoje aqui, nesse momento, por muita luta, tribulação, está passando por um momento difícil, não sabe como agir, não sabe como resolver, precisa que o Senhor lhe dê forças e lhe dê sabedoria. Nós vamos orar por você. Vamos orar por você para que Deus te dê essa sabedoria. Nós temos pastores aqui que podem orar por você se você quiser. Você pode sair do seu lugar, vir aqui. Não tenha medo nem temor, a gente só vai orar para que Deus te dê sabedoria, né? Um dos pastores pode orar por você, uma das pastoras pode orar por você, para que Deus te dê sabedoria hoje, que você não saia daqui com dúvidas. Não pode ter dúvida, porque quem duvida tem fé. Então, há uma decisão que você precisa tomar. Pode vir para cá, pastores, pode ir para orar por ela, pastor, por favor, por ele, perdão. Se você também tiver esse sentimento, vem para a gente orar. Talvez você tenha que tomar uma decisão e você não quer fazer isso sem a sabedoria de Deus na sua vida. Deus vai te dar essa sabedoria para você tomar essa decisão na sua vida. Ele vai te dar sabedoria para você crer. O Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e Ele vai te falar ao teu coração, Ele vai te dar uma palavra de fé. E você vai poder crer, você vai poder tomar essa decisão na certeza de que Deus está te dando a graça e a sabedoria suficiente para tomar essa decisão importante na sua vida. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Deus é bom, Deus é fiel e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, Ele guarda a nossa vida, Ele traz esperança ao nosso coração, Ele traz esperança a nós quando nós buscamos, Ele traz paz ao nosso coração para tomar a decisão certa, né? Ele traz paz ao nosso coração para a gente fazer o que é certo. Em nome de Jesus, bendito Deus, em nome de Jesus. Traz para mim essa moça para a gente orar, para eu orar por ela. Aqui, Miguel. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa vida preciosa, Pai. Quero declarar teu nome, Jesus, sobre cada mente, coração, pois eu sei a paz em tua presença. Falo, Jesus,
Só quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro a esperança e liberdade. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra cadeias, brilha nas trevas, venha queimar. Só quero declarar teu nome, Jesus, sobre o medo e toda ansiedade, para cada alma presa em depressão. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra cadeias, brilha nas trevas, venha queimar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Sobre a cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, eu declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, eu declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra cadeias, brilha nas trevas, venha queimar. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra cadeias, brilha nas trevas, venha queimar. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar-se um instante. Olha, nos visita hoje a Irene Bueno. Onde ela está, Irene? Aqui está a Irene Bueno. Ok, que alegria poder recebê-la. Fica em pé um instante no seu lugar outra vez. E vários alguém vão lá te dar um abraço de boas-vindas hoje com a gente. Uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Conte conosco, com a nossa ajuda, nosso apoio como igreja. A gente se coloca às ordens para qualquer necessidade. Estamos sempre às ordens aqui. Seja muito bem-vinda, é uma alegria poder recebê-la entre nós. Muito bem, gente, eu quero terminar. Assim nós vamos terminar, claro, para você preparar sempre o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. A gente sempre faz isso, é necessário falar, né? A gente precisa ser motivado, a gente precisa ser lembrado, mas a gente às vezes precisa ser motivados, né? Motivados porque a igreja necessita, porque a igreja vive
a igreja sobrevive a tantas coisas, qualquer coisa. A gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que acabou de acontecer, o Ziel veio falar para mim, porque a gente está lutando com problema de som, né? Problema de som, porque o som, às vezes, aumenta sozinho. Aí o que acontece? A nossa mesa, a gente já tem mais de 10 anos ela aí, 15 anos, é um equipamento. Você usa um aspirador na sua casa, por 15 anos, o bichinho chega uma hora que o bichinho ele não está aspirando, ele está cuspindo poeira. De tão cansado que ele está. Aliás, ele nem está respirando mais, né? Então, todo equipamento tem seu desgaste. Agora, o problema é que uma mesa dessa custa 80 mil reais. Eu acho, eu estou chutando lá embaixo. Eles estão dizendo que é mais, eu não quero nem pensar em mais, misericórdia. Então imagina, aí você fala, uma mesa dessa custa 80 mil reais. Até hoje eu estou esperando o meu microfone, que quebrou. Aquele microfone que eu uso aqui, eu estou usando esse. Mas custa, quanto? 7 mil reais um microfone daquele. Entendeu? Um microfone desse custa quanto? 6, 7 mil reais também. Então, são equipamentos que se desgastam. A igreja precisa repor. Porque tem que continuar funcionando, né? Então, eu estou dando um exemplo. Eu não estou falando nem daquilo que a gente gasta no reino de Deus. Com as vidas, dando alimento, a gente corre atrás de recursos para levar, às vezes, alimento quando a gente vai fazer o evangelismo, vai comprar as coisas, a gente recorre ao povo, vai comprar cobertor para entregar para as pessoas de rua que tem frio, né? A gente sempre está, a gente tem muito, tudo a gente tem gasto. A gente tem, por incrível que pareça, eu faço um desafio para você um dia vir aqui e ficar aqui, sempre, todo dia, tem alguém batendo aqui pedindo comida. Isso quando alguém, já aconteceu, não foi só uma vez, várias vezes, tocar aqui e dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu fui lá na igreja católica pedir ajuda e o padre me mandou aqui. Falou que aqui vocês dão. Cesta básica, eu disse, glória a Deus, né? Até o padre já sabe disso, né? Então, né? Ele manda vir aqui a pessoa para receber cesta básica e tudo. Entende? Então, a gente sempre está, tudo isso, a gente tem trabalhos na África, a gente tem, na África a gente apoia, a gente paga aluguel, a gente ajuda pessoas na África, tem muita necessidade. Vira e mexe, estão me pedindo. Eu domingo vou mostrar a casa que um pastor nosso, que é o pastor que nós compramos a moto, eu vou mostrar a casa que ele está construindo. Já faz tempo que ele está me pedindo ajuda. Eles mesmos fazem o tijolo e eles mesmos vão construindo com barro e assentando com barro. E eles mesmos fazem o tijolo, colocam para secar, espera secar e depois eles vão construindo. Né? Ele mesmo está construindo a casa dele. Então, e a gente ajuda. A gente vai. Em outubro, eu vou para Moçambique. Nós vamos começar a fazer. Tudo isso são recursos que a gente tem que ter para poder seguir adiante como igreja, fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Então, a gente precisa que você seja fiel, que você obedeça a Deus, que você ame ao Senhor, ame a sua obra e ame a igreja. E saiba que ela é importante para a sua vida, para a sua família e para o reino de Deus nessa terra. Amém? Muito bem. Eu não sei se tem algum aviso, algum vídeo que foi mandado fazer hoje, o primeiro domingo do mês, primeiro dia do mês, não, é sábado. Domingo é dia 2, então a gente não tem nenhum aviso, ninguém me disse nada, então eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar. Só avisando das atividades que nós temos, mas domingo a gente vai ter aviso, todos os avisos necessários que a gente vai ter, anunciar no domingo, toda a atividade do mês de agosto que nós vamos ter. Nós vamos ter muitas atividades no mês de agosto. Espero que você separe essas datas para estar com a gente, para participar de tudo que nós vamos ter aqui nas comemorações do aniversário da igreja. Vamos terminar orando. Senhor, muito obrigado por este tempo, muito obrigado por este momento de fé, de palavra, de conforto, de consolo
que o Senhor traz na nossa vida através da Tua palavra e na vida dos nossos irmãos. Pai, abençoa cada um daqueles que estão aqui, cada irmão, cada irmã que está aqui. Abençoa suas vidas, abençoa suas famílias, suas casas, cada família aqui representada pela vida deles. Senhor, envia os abençoados para casa hoje. Abençoa a nossa visita que está conosco também, Senhor. Que leve para a sua vida, para a sua casa, a bênção do Senhor. Supre cada necessidade daqueles que são fiéis, daqueles que dão ao Senhor. Supre na vida daqueles que têm necessidade, daqueles que precisam da Tua bênção, que precisam da provisão de Deus nas suas vidas. Supre, Senhor. Faz milagres, Senhor. Traz a bênção, Senhor, para que o Teu nome sempre seja glorificado. Para a glória do Teu nome, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos terminar louvando ao Senhor. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força lutei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer. Com cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os cargos que farreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava e o caminho eu encontrei. Meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia. Somos gratos, Senhor, porque nos tiraste do inferno para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Um bom final de semana. Abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe.